Aí você pode falar, poxa, Adri, mas a minha queixa é exatamente essa. O meu marido nunca se responsabiliza pelo comportamento dele. E aí eu quero te falar, você é tão imatura quanto ele. Por quê? Você está querendo responsabilizá-lo pelo comportamento. E, gente, eu não estou dizendo que isso é fácil, que isso é legal. Ah, mas então, não estou falando que é aceitável. Eu só estou querendo que você entenda uma coisa. Você gastar o seu tempo tentando fazer com que ele assuma que ele está errado é tão imaturo quanto ele não assumir. Veja só, aqui, ó, temos uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falar. Ela disse assim, ó, o que mais incomoda no meu marido é a mania de transferir a culpa, não é? A mania de transferir a culpa. Na verdade, isso vem desde o Éden, não é? Desde o Éden, quando Deus cobra Adão, ele diz, foi a mulher, né? Sim. E é interessante que ele culpa os dois, ó. Ele fala assim, ó, foi a mulher que tu me deste. Olha, é o seguinte, não foi só a mulher, foi o senhor também, porque o senhor me deu essa mulher, né? Aí Deus vai procurar a mulher fala, ó, foi a serpente, entendeu? Foi a serpente. E a serpente já não transfere para ninguém. Porque para ela não tem cura, para ela não tem mais jeito, né? Alguém disse que a tendência do diabo é diabolizar cada dia mais. Então, para ele, é muito interessante. Para o diabo, é muito interessante que você transfira a culpa para ele. Por quê? Sim. Né? Porque sempre que você transfere a culpa para alguém, você não muda. Você não se transforma, não é? Você não experimenta transformação, crescimento, evolução. Por quê? Porque você está, de certa forma, conformado e acomodado. Fala um pouquinho sobre isso, então. Sim. Olha, um ponto muito importante da gente lembrar sobre a construção de relacionamentos saudáveis, seja ele na culpa ou não, é o primeiro ingrediente para a construção de casamentos saudáveis ou de qualquer relação saudável é a maturidade. E a maturidade, ela nem sempre vem com o passar dos anos, seja esses anos o próprio casamento, ou seja esses anos a sua idade. Então, a gente conhece muito idoso imaturo, a gente conhece muito casal que tem 10, 15 anos de casamento e ainda tem comportamentos imaturos. E para a gente melhorar a maturidade, a primeira coisa que você precisa ser é responsável pelas suas atitudes. Se você é mãe, se você está aqui ouvindo a gente e está na fase de educação dos seus filhos, para você criar filhos maduros e emocionalmente saudáveis, você tem que ensinar, porque isso não aprende automaticamente. Você tem que ensinar os seus filhos a serem responsáveis por suas atitudes, pelos seus comportamentos. Isso desenvolve a maturidade na criança. Beleza, no casamento também. A gente tem que ser responsável pelos nossos comportamentos. Aí você pode falar, poxa, Adri, mas a minha queixa é exatamente essa. O meu marido nunca se responsabiliza pelo comportamento dele. E aí eu quero te falar, você é tão imatura quanto ele. Por quê? Você está querendo responsabilizá-lo pelo comportamento. E, gente, eu não estou dizendo que isso é fácil, que isso é legal. Ah, mas então, não estou falando que é aceitável. Eu só estou querendo que você entenda uma coisa. Você gastar o seu tempo tentando fazer com que ele assuma que ele está errado é tão imaturo quanto ele não assumir. Então, assim, entenda que você precisa assumir os seus comportamentos. E dentro daquilo que você enxerga e genuinamente ele está errado e genuinamente você está correta naquele assunto, mas ele não vai conseguir assumir, não é você acusando que você vai resolver essa situação. É você se responsabilizando por aquilo que você pode mudar, mesmo que a situação seja realmente difícil, desconfortável e infantil. Mas não assuma você que está ouvindo a gente um papel tão infantil quanto o dele. E é difícil. Eu não estou querendo que você ache que o que eu estou falando é uma coisa fácil. Não é fácil. Principalmente quando você está lá no calor da relação, né? Ou principalmente quando é algo que te machuca.
muito, que tem um comportamento, às vezes, de pornografia, um comportamento que destrói a própria imagem do seu marido para você, e você tá olhando e falando, isso aqui vai destruir você, vai destruir a gente. Minha amiga, não é você falando para ele, confessa, assume, muda, vai, e ele vai ter uma transformação comportamental. Mas toda vez que você assumir a sua responsabilidade, só a sua, e a sua transformação, você convoca a mudança no outro. Não é que você faz, porque ele é livre para escolher ou não mudar, mas você convoca. E uma convocação da maneira certa, a probabilidade dele começar a ter um interesse na mudança é maior. Você estava falando e eu estou lembrando aqui, eu ajudo muitos casais e tem, assim, uma mania, certo, de algumas pessoas, ou um hábito, não é, um costume, que é extremamente perturbador. Quando você vai fazer uma observação ou uma crítica, não é? A pessoa sempre transfere para você, tipo assim, vamos supor, marido e mulher. O marido chega para a esposa e fala assim, o almoço chegou, você fez um almoço um pouco tarde hoje e eu vou ter que almoçar em 10 minutinhos e tal. Ah, mas você também não me ajuda, não é? Você também não me ajuda. Sim. Aí, no outro dia, ele fala assim, poxa, eu cheguei e não tinha café fresco na garrafa térmica e eu tinha falado para você que eu queria tomar um cafezinho fresco assim que eu chegasse. Mas você também não coopera me pagando uma empregada? Ou seja, a gente faz algum tempo que a gente não se relaciona sexualmente. Ah, mas você também não faz a sua parte. Ou seja, assim, tudo que fala, tudo, a pessoa transfere, não é? Para você a responsabilidade. Ela não é capaz de falar, poxa, realmente eu errei, me desculpa, isso não vai acontecer mais. E depois, numa outra situação, numa conversa, entendeu? Fala, eu sei, eu reconheço que eu errei, eu deveria ter me esforçado, mas se você puder cooperar comigo, acredito que eu vou te atender melhor. Mas eu tenho um amigo que fala, José, eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais. Toda vez que eu falo, tentando ajudar, corrigir, mostrar e tal, eu parei de falar, já desisti. Sim. Por quê? Porque toda vez que eu falo, ela diz, não, mas você não me ajuda, mas você não paga, mas você não tá, você não sei o quê, Então, e é engraçado que, de repente, a própria pessoa fala, mas fala para mim, mas quando eu falo, a pessoa não reconhece. Então, eu acho que tanto o homem quanto a mulher tem que prestar atenção nisso, certo? Tem que prestar atenção nisso. Será que eu nunca sou responsável? Será que eu nunca sou responsável, como você disse, será que eu nunca sou responsável por um comportamento errado, por não ter feito, por não estar fazendo, não é? E assim, lembra, esse tipo de reflexão é maturidade, por isso você tem que ensinar o seu filho a fazer. Beleza, casamento não é coisa para criança. Exatamente. Casamento é coisa para adulto. Se é coisa para adulto, espera-se dos dois maturidade. Sem a maturidade, o relacionamento do casal enquanto casamento não vai dar certo. Por quê? Porque casamento é coisa para adulto. E a maturidade é um comportamento que se espera para adulto. Só com a maturidade você vai conseguir ajustar a sua relação. E uma coisa muito importante, eu casei muito cedo, eu tive muitos problemas no meu casamento por imaturidade. O Cláudio é um pouco mais velho do que eu e muitas coisas ele já tinha bem resolvido por ter um pouco mais de maturidade do que eu. E eu enxergava o casamento no começo, com alguns problemas que a gente estava enfrentando, como se a gente fosse um time de jogo de tênis. E eu quero que você que está aqui, preste atenção se você está fazendo isso que eu mesma fiz no começo do meu casamento. Eu me relacionei no começo como se o nosso casamento fosse um jogo de tênis, onde de um lado é um jogador contra o outro lado, que é mais um outro jogador, e cada um faz parte de um time diferente.
Cada bolinha que ele me lançava, eu preparava a força aqui, ó, e pá! Batia com mais força. Por quê? Era uma bolinha no meu campo e eu tinha que marcar gol. E eu tinha que marcar ponto, não gol. Ponto. E eu tinha que marcar ponto. E aí, conforme a gente foi tendo muitos problemas, porém, a gente querendo ajustar e resolver os problemas, eu fui entendendo que o casamento ele é muito mais parecido como um jogo de futebol, onde eu e ele, a gente faz parte do mesmo time e a gente está lutando contra outras armas que são espirituais. Muitas vezes, a maioria das vezes, são armas espirituais. Mas eu e ele somos jogadores do mesmo time. Então, quando ele manda uma bola para mim, não é a hora de eu pegar força e bater com mais força ainda contra ele. É a hora de eu preparar a bola e tocar, sabe aquele toquinho? Tocar de novo para ele, para que ele possa correr mais um pouquinho e daqui a pouco ele toca a bola para mim e eu toco a bola para ele. E isso foi um processo, e eu só queria que você, que estivesse escutando a gente de forma bem sincera, a gente não tá vendo vocês aqui, ninguém tá julgando vocês, eu não tô querendo falar isso para pôr julgo em vocês, eu tô te falando que eu, no começo do meu casamento, eu fazia isso também. Então, assim, você com você mesmo, naquela análise de consciência, será que os seus problemas de discussões do seu marido, que você está trazendo aí essas queixas para a gente bater esse papo hoje, será que você está olhando o seu casamento como um jogo de tênis? Cada bolinha que cai no campo é a hora de você estrategicamente pegar a raquete e com muita força devolver, porque eu quero ver como ele vai responder essa, quero ver como ele vai sair dessa. Ou será que cada bola que cai no teu campo, você olha para ele e fala, ó, eu vou correr aqui um pouquinho, lá na frente eu toco a bola para você, você toca a bola para mim? Como será que é o seu estado de espírito cada vez que ele manda alguma coisa para você? Eu acho que essa é uma reflexão que vale muito a pena a gente fazer. Ótimo. E entender sempre, né, que o casamento é como você falou, é como um time de futebol, não é? Ou todos ganham ou todos perdem. Sim. Não tem como. Tem reserva. E não tem reserva, exatamente, não tem reserva. E não tem como, gente, por exemplo, o zagueiro ganhar, não é? E o goleiro perder. Não tem, certo? Ou todos ganham ou todos perdem. Ou todos perdem. Né? É interessante que no time de basquete, outro dia eu estava... eu gosto muito de basquete, até foi o Douglas que me influenciou, e eu passei a gostar de basquete, e aí eu estava lendo sobre o time que a gente torce, eu e o Douglas, a gente torce por um time lá, americano, e a gente estava lendo, tinha um jogador muito bom, é um dos melhores lá nos Estados Unidos, que jogava nesse time, né? Só que ele, num desentendimento com outro jogador, que é tão importante quanto, que é mais defensor, não é, do que atacante, por causa de um desentendimento numa jogada lá num jogo importante, que até me parece que custou o campeonato para eles, não foram campeões, parece, por causa desse desentendimento, e eles não conseguirem mais, não é, estarem alinhados dentro da quadra, o cara precisou ser vendido. Não é? Caramba. O cara, esse que era um dos melhores, um atacante e tal, ele precisou ser vendido. Por quê? Sim. Porque se ele ficasse, entendeu? A falta de entrosamento em função de uma resistência, de algo emocional, ia comprometer o campeonato e milhões seriam perdidos, né? Então, sacrificaram um cara, entendeu? Para preservar o time. Sim. Então, veja só como isso é sério. Então, ou todos ganhavam, não é? Ou todos perdiam. Sim. E tiveram que perder uma peça importante, entendeu? Para preservar o time. E isso é terrível. Só que no caso do casamento é mais sério ainda. Né? É mais sério. Os prejuízos são maiores, porque tem peso até de eternidade. Né? Então, o que o marido e a mulher precisam entender, como você falou, que nós não somos competidores. Eu acho que a única competição legal no casamento é quem vai perdoar mais rápido, não é? Quem vai surpreender mais. Quem é que vai surpreender mais, não é? Quem é que vai
vai fazer a melhor surpresa no dia do aniversário do casamento, dele ou dela. Aí sim.